a Espanha, no caso do Daniel Alves, como é que, aproveitando que você tem esse conhecimento... Então, o caso do Daniel Alves é um pouco diferente, porque ele está preso lá. Se ele continuar preso, se ele estiver no alcance da justiça, ele vai cumprir lá. O Robinho saiu, ele foi solto e, em tese, para a justiça deles, ele fugiu para cá. Eu não sei nem se ele... Não, nem chegou a ser preso, nada, não. Então, ele veio embora. E aí teve a condenação. Aqui, e o processo estava correndo Como lá. teve a condenação, a justiça pediu para que transferisse a pena para cá. Então, assim, vai ser executado aqui. O Daniel Alves, por exemplo, quando ele terminar de cumprir essa primeira parte da sentença dele, que pelo que eu entendi lá, posso estar falando bobagem, tem um certo período que ele vai poder cumprir fora da cadeia, com monitoramento. Ele tem que ficar lá, né? Em tese, sim. Mas, por exemplo, vamos ver... Um estrangeiro aqui cometeu um crime. A gente tem uma legislação que também fala disso. O cara é condenado a 20 anos de cadeia. Ok. Se o Brasil entender que é mais para nós, se o país pediu o indivíduo para cumprir pena lá, a gente pode fazer acordo e vai cumprir pena lá. Nós tivemos, por exemplo, o caso do... A gente que fez o processo extraditou ele do... Teve vários casos, mas vamos lá. Tomás Busqueta. Busqueta foi lá com meu pai, sim. E ali foi um trabalho muito legal, porque assim, ele só ia embora se deixasse a mulher dele com ele. E foi meu pai que convenceu a Itália a deixar a mulher aí, que aí ele foi abrir a boca e acabou com a estrutura da máfia na época. Mas eu falo aquele cara que era traficante, me fugiu o nome dele, mas ele foi condenado aqui há 20 e poucos anos. E era um problema manter ele aqui, porque... De onde ele era? É daqui, o filho, ele não era de lá, ele era aqui da América, mas ele foi para os Estados Unidos. Nossa. Puta, que tinha várias cirurgias no rosto, minha cabeça tá... Esqueci também. Por isso que eu gosto de chamar de Tuminha. Parece que a gente tem menos do que a gente tem. Não, o que tinha cirurgias no rosto era o ex-traficante lá. O Abadia? Abadia. Isso, Abadia. Ele mesmo. O Abadia, ele foi condenado há 20 e poucos anos. Mas aí eles pediram extradição, então a gente expulsou ele para extraditar. Porque o certo é assim, ele cumpre a pena, quando acaba a pena você pode expulsar, pode mandar o cara embora, faz o que quiser. Nós fizemos antes de ele cumprir a pena, porque ele cumpriu 28 anos. Então, assim, você pode expulsar o cara antes de acabar a pena, porque aí a autoridade administrativa tem prevalência nesse caso, porque ele é estrangeiro. Mas aí tinha um pedido de extradição, nós expulsamos para ser extraditado. Não esperamos ele cumprir pena. Pode acontecer isso lá. Por exemplo, o caso do Daniel Alves. Não conheço especificamente a legislação atual lá, mas assim, ele pode, por exemplo, cumprir um terço da pena e na hora de ficar em liberdade, eles podem, por exemplo, expulsar, ele vir cumprir aqui a pena em liberdade, ou, enfim, pode fazer algum tipo de acordo com a justiça brasileira, isso pode acontecer. Eu li que... Você pega o caso do Cuca, ele é mal contado, mas aconteceu isso na época. O caso do Cuca? É. O que aconteceu? Ele foi julgado lá, ele fala que não teve direito de defesa, mas tinha um advogado, mas assim, eles foram tipo expulsos de lá. O advogado, ele ficou sozinho. Não, mas o advogado do Grêmio, que é o tal do Cacalo, que era o presidente, não foi. Ele foi na audiência quando foi lida a sentença. Não acompanhou o processo, porque lá tinha juiz de instrução. Eu conheço o processo porque eu estava na época, um pouco depois, eu era vice-presidente de futebol do Corinthians, o Henrique estava jogando lá. Então, assim, ele teve na audiência, mas assim, não era advogado pessoal dos atletas. Defesa. Isso. Ele foi para a leitura da sentença, ele foi notificado que ia ter leitura da sentença, no outro, porque lá... Ele não foi defendido. É o juiz de instrução que faz o processo, depois é o juiz que julga, é o outro juiz. Que é o que a gente quer hoje aqui, que está paralisado, é aquele juiz de garantia. Hoje no Brasil foi instituído, mas está paralisado, está no Supremo para decidir se institui ou não. Que é assim, o que é? O juiz faz todo o julgamento, toda a análise do processo, na hora de julgar, vai para outro. Então, assim, na audiência, eles foram expulsos. Porque lá não era estupro, lá era... Violência sexual, talvez alguma coisa. Não é outra assim. Coisa assim. Assédio. Então eles foram expulsos, então ele saiu. A própria Suíça expulsou. Então assim, ele não podia entrar durante 3 anos, depois estava normal, podia entrar lá. Tal. Então ele foi expulso. Então ele veio porque... o juiz ainda falou, o advogado, quando ele saiu da cadeia, falou, leva esses caras embora aqui, não quero mais ver esses caras aqui, manda embora, leva embora. Paga aí, pagaram uma multa lá e... quando ele saiu da cadeia em 1 ano, o juiz mandou embora. Eles vieram embora com o advogado, com o Cacalo. Depois, naquele julgamento, lá na frente, depois de 2 anos, que já era o juiz não era o juiz de instrução, eles não estavam acompanhando o advogado, mas o advogado do Grêmio foi lá assistir.
Ele foi convocado e foi lá. Não foi convocado individualmente, cara advogado. Por isso que ele anulou o processo. Então, isso que eu ia te perguntar. O processo foi anulado do Foi Cuca. anulado. Isso significa que ele é absolvido legalmente ou não é essa... Não, assim, qual que é a diferença? Significa que o processo não existiu. Teria que começar de novo, só que prescreveu. É como se nunca tivesse... Legalmente é como se nunca tivesse Ele não foi acontecido. processado. Legalmente, assim, o processo não existiu. Tá. Então, assim, o fato existiu, mas assim, fica as versões. Mas o processo, não dá para chamar ele de criminoso. Tá. E na época que ele foi contratado pelo Corinthians, teve que passar pelo conselho, isso ou não? Não. Mas assim, quando a coisa aconteceu na imprensa, a gente fez várias orientações, tal, prévia, depois também, para ver o processo. Eu conhecia algumas coisas do processo. Você conhecia? Ô, Turminha, se hoje, por exemplo, depois do que aconteceu lá, o processo foi extinto, né? Tá. Se você fosse o presidente do Corinthians, você contrataria o Cuca? Hoje? Hoje, Não. por causa disso. Porque, assim, a repercussão é muito ruim, assim, o fato ficou, marcou. O Corinthians, assim, ele tem algumas bandeiras que são muito caras para o Corinthians. Respeito às minas, a questão da democracia. Então, assim, essas coisas no Corinthians sempre tem elas são muito elas contradizem a nossa história, entendeu? A luta, o trabalhador. As pessoas às vezes falam... Meu pai era do CORE, quando o Corinthians instituiu a democracia corintiana. E a gente vivia um regime lá mais forte na época, né? Os caras queriam prender os jogadores na época. Meu pai era diretor do DOPS. As pessoas às vezes falam, meu pai foi um puta de um democrata, assim. Ele protegia os presos. Os advogados sempre que atuaram naquela época falam dele. E não foram prender porque o velho não deixava. Falaram que, pô, ele nunca permitia aquilo. Então ele era do CORE na época. Então a gente tem uma história muito ligada com democracia, com direitos, com manifestações. A própria história da torcida do Corinthians, ela nasceu para confrontar um presidente que não era muito democrático. Então, assim, não dá. No Corinthians, até para não expor o cara, falar que não dá. Eu acho um baita treinador o Cuca. Mas, assim, era certo que ia acontecer isso, porque assim, iam arrebentar o cara, ia prejudicar a imagem do clube, ia acontecer tudo que aconteceu. Tudo aconteceu no Corinthians por causa disso. Já sabia que isso podia acontecer. Na época o senhor foi consultado, não? Por alguém? Não. Da antiga diretoria? Se tivesse sido... Pô, eu ia lamentar muito, eu ia falar, não arrisca porque vai dar problema. Aqui no Corinthians vai dar... Não deu lugar nenhum, vai dar aqui. Dito e feito. Dito e feito. Você tem alguma informação?